Ó, gente, acabei de decorar o bolo. E como eu prometi lá no último vídeo, eu vou pesar pra vocês verem quanto que ficou. No último vídeo, sem decoração, sem nada, foi 2 quilos, 500 e pouco, né? Então, ó, vou agora pesar ele decorado, mostrar quanto que deu. Vou tarar aqui, gente, só pra vocês verem direitinho. Gente, olha isso aqui. Deu 3 quilos, 300 e pouco. Olha quanto que pesou, e a gente achando, né, que não pesa tanto, mas pesa, gente. Chantilly pesa bastante. Tô impressionada, gente. Então, assim, se um cliente chegar pra esse bolo, vou mostrar aquele de novo, e falar que não deu, que não serviu 25 fatias, tá mentindo, tá? Então, assim, eu falo que serve 25 fatias, mas serve 30 tranquilamente. Então é isso, gente. Vou botar na geladeira, o topper ainda não chegou, e aí eu vou colocar depois. Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então, gente, vocês viram aí, né, que eu decorei os 2 bolos, né? Mostrei já o peso pra vocês. É aquele bolo que eu fiz, né? Ficou bem pesadinho. E é isso, gente. Hoje também tem mais 2 bolos pra fazer. Pra decorar, eu já fiz, né? E surgiu mais um pra amanhã. Então eu tenho 2 hoje, 2 amanhã. 2 amanhã, 1 domingo e um kit na segunda. Então, assim, graças a Deus as encomendas estão chegando. Tem cliente pedindo em cima da hora, mas eu não tô podendo recusar. Então, acaba ficando mais corrido, mas graças a Deus as encomendas estão chegando, né? O iFood tá daquele jeito, né? Um pede, outro dia não pedem. Tá mais devagar. Mas graças a Deus, né, gente? Pelo menos as encomendas de bolo estão chegando, e aí eu vou conseguir gravar e trazer conteúdo lá pro outro canal também, tá bom? Então é isso, tá? Eu vou começar a preparar aqui tudo pra eu já decorar os bolos, porque já são 4h20 e as clientes disseram que vem por volta de entre 6 e 7 horas. Então já vou acelerar aqui pra poder decorar mais de 2 bolos. Então, bora lá! Oi, gente, bom dia. Tô aqui na clínica, fiz aquele exame da mão, aquele elevador. Infelizmente, gente, o médico lá que fez o exame falou que a minha mão tá bem... Tô com túnel de carpo mesmo.
e tá um pouquinho prejudicada, né? Aí ele falou que o exame vai sair daqui a 5 dias e pra eu provavelmente vou fazer terapia, fisioterapia, quer dizer. Oi, gente, agora eu tô em outro lugar. Eu tô aqui no shopping, esperando meu esposo e meu filho. Meu esposo foi pegar João Luiz na escola e vai vir me buscar, porque eu vim aqui para renovar a habilitação. Vim aqui no Detran renovar a minha habilitação. Aí já resolvi, aí eu tô aqui esperando eles, né? Tô aqui em frente o João Luiz ama esse brinquedo, gente. Tem pula-pula, tem aquele negocinho ali pra ele brincar, ele é doido pra esse brinquedo. Aí eu tô aqui, provavelmente ele vai querer brincar, aí tô aqui meia hora aqui com ele, aí ele tá exausto, porque hoje teve terapia, hoje ele foi pra terapia, fui fazer o exame da mão. Aí agora eu vim pra cá pra fazer, pra renovar a habilitação, né? Fiz exame de vista, psicológico, aquele negócio todo. Paguei uma grana que a gente não tem, né? Mas tem que pagar pra fazer exame. Aí, mas, né? Já resolvi, graças a Deus. E agora eu tô esperando os meus homenzinhos chegar. Os meus homens chegar, né? Meu esposo e meu filho, tá bom? Então é isso. Oi, gente, tudo bem? Vim aqui tentar finalizar o vídeo, né? E aí eu fui analisando, vendo o que eu tinha gravado, né? E tudo, e eu tô percebendo, eu percebi que, assim, foi tão pouquinha coisa, que tem coisa, gente, nesse vídeo, que dos bolos já é de semana passada, né? Hoje já é sexta-feira, e essas decorações foi do fim de semana passado. Então, assim, gente, tá... assim, ralentei muito, sabe? E eu queria explicar pra vocês, né? Vocês que me acompanham, tá sempre aqui me acompanhando, devem ter percebido que eu sumi, né? Assim, não tô nem conseguindo responder direito vocês. Mas, assim, gente, eu tô assim, sabe? Tem dia que tá muito bem, tem dia que eu consigo gravar, que eu consigo preparar vídeo e tudo. E tem dia que eu não consigo nem levantar da cama. E essa semana
tá sendo assim, né? Eu, meu esposo e meu filho, a gente teve uma virose semana passada, semana retrasada, eu acho. E essa semana a gente tá com uma gripe também. Uma virose também, né? Mas com sintomas gripais. Meu esposo fez, até nós três, meu esposo fez o teste do Covid, né? Porque ele trabalha, então se caso desse positivo, ele ia precisar se afastar e tudo. Mas graças a Deus deu negativo, tá? Mas a gente ficou bem gripado, assim. Por isso que a gente até ficou achando que era Covid, alguma coisa, porque todo mundo aqui arriou. Mas João Luiz foi o primeiro a pegar a gripe, eu acho que a gente pegou dele. Então ele é o que tá melhorzinho assim de todos, né? Ele já tá bem, já tá indo pra escola. Tá tudo bem com ele, graças a Deus. Mas eu ainda tô um pouquinho, meu esposo também. Mas meu esposo vai trabalhar. E é isso, sabe, gente? E eu tô bem desanimada, gente. Terça-feira, vocês viram, né? Eu fiz o exame da mão. E eu tô com o túnel do carpo mesmo. E tá muito inflamado, sabe? Eu fiquei um pouquinho assustada. Ele disse que não ia me adiantar nada, que quem ia dizer era o meu médico, né? Porque ele só me examinou. Ele não é o meu médico, né? Então, mas ele já me adiantou que tá bem inflamado, né? Que precisa de cuidados e tudo. E assim, eu trabalho com as mãos, principalmente a mão esquerda, né? Então, quando o médico me falou, eu fiquei bem assustada, né? Porque ele disse que acredita que precisa até operar, assim, sabe? E aí eu fiquei pensando, gente, como é que eu vou operar a mão? Né? Eu tenho MEI e tudo, então assim, se eu for operar alguma coisa, eu recebo, né, o benefício e tudo, mas não é a mesma coisa, né? Você ficar lá com a mão sem poder fazer nada, né? A gente que trabalha com conteúdo também, trabalha, né, gravando vídeo, grava fazendo as coisas, né? Aí assim, gente, eu já tô bem ansiosa, bem preocupada, né? E também, desculpa, tá, gente, nariz, é porque eu ainda não tô 100%. E aí, isso foi terça-feira, gente. Aí na quinta, a gente teve reunião lá com os terapeutas na clínica do João Luiz. E elas enfatizaram a importância do ABA, sabe, gente? O João Luiz não tá fazendo ABA. Né? O ABA, ele é uma terapia voltada pros autistas, né, principalmente. Não só para eles, né? É uma terapia que trabalha muito o comportamento, né, da pessoa, no caso da criança ali. E João Luiz precisa muito trabalhar o comportamento dele. Realmente, João Luiz está precisando muito, assim, de uma atenção nesse sentido. Ele, essa semana, deu um susto na gente. A gente foi deitar para dormir. Ele saiu, a gente já tava no quarto, ele saiu do quarto, ficou aqui na sala, e a gente exausto no quarto, e ele aqui na sala, né? E depois ele voltou pro quarto. Quando ele voltou pro quarto, a gente já vem, João, vem dormir e tal, a gente já foi preparando pra dormir, e aí, graças a Deus, assim, né, foi Deus, né, mandou eu levantar pra ir pro banheiro. Quando eu fui pro banheiro, a casa já tava toda fechada, a gente já ia dormir. Quando eu levantei pra ir ao banheiro, gente, era um cheiro de gás tão grande, tão grande, tão grande, que quando eu fui olhar pro fogão, tava o fogão todo aberto, a boca do fogão, as 5 bocas, sabe? As 3, porque 2 não estão funcionando. Ele abriu, gente, né, ali, mexeu ali, então soltou o gás, né, ficou o gás aberto. E aquele cheiro, gente, eu fiquei apavorada. Eu fechei logo, né, o fogão, né, os que estavam abertos, saí abrindo a casa pro gás sair, né, para espalhar, para ir para fora, o cheiro e tudo. E fiquei bem apavorada, gente, bem apavorada mesmo, porque o João está assim. E aí a gente chamou a atenção dele e tudo, mas ele já tinha feito isso uma vez, né. Eu chamei a atenção dele, eu achei que ele não ia fazer de novo, mas ele fez de novo, né. Então, essas coisas acontecem e a gente fica cada vez mais sem saber o que fazer, né? Assim, um cansaço mental muito grande, porque a gente tem que ficar de olho o tempo todo, gente. A gente não pode deixar ele sozinho um minuto, né? Porque eu fiquei só imaginando, falei, gente, se a gente fosse dormir naquela hora, eu não tivesse levantado para ir ao banheiro, ia acontecer uma desgraça, gente, porque um negocinho, um fiapinho de luz, alguma coisa, ia acontecer uma desgraça, né? Então, assim, eu fiquei bem apavorada, bem assustada, porque, de fato, a gente não pode deixar ele sozinho um segundo sequer.
E ontem aconteceu outra coisa. Ontem eu tava preparando os recheios, né? Isso foi ontem à noite. E aí eu peguei a caixa de leite, né? Utilizei tudo e botei na geladeira, normal. E aí, gente, beleza, botei na geladeira e tal. Um descuido, gente, assim, é coisa de segundos. Um descuido. Eu não sei se eu fui tomar banho, não sei se eu fui pro quarto, não sei o que aconteceu. Que fui dormir, né? Todo mundo dormiu e tal. Né? Assim, gente, é porque é impossível olhar João Luiz 24 horas ficando atrás dele, vendo o que ele tá fazendo. Sabe? A gente olha o tempo que a gente pode, mas tem uma hora que a gente vai ao banheiro, tem uma hora que a gente vai tomar banho, tem uma hora que a gente vai varrer quintal, tem uma hora, assim, sabe? A gente tem vida, a gente precisa fazer xixi, a gente precisa tomar banho. Então, assim, a gente precisa sentar por um tempo, né? E, assim, gente, no outro dia eu fui levantar pra fazer o café, eu abri a geladeira, cadê o leite? Não tinha visto o leite. E aí, eu procurando leite, falei, gente, eu devo estar ficando doida. Cadê a caixa de leite que eu botei na geladeira? E aí, quando eu olhei, tava lá dentro do armário, gente, a caixa aberta. Ele, na cabecinha dele, tem que estar dentro do armário, não tem que estar lá na geladeira. E eu, por um segundo, eu achei que tinha sido eu, gente, porque eu não tô boa, sabe? Minha cabeça não tá legal. E eu falei, gente, será que fui eu que botei? Não é possível, sabe? Eu fiquei pensando, eu falei, gente, não é possível que fui eu. Porque assim, né, eu não vou culpar ele assim, né, sendo que eu também não tô legal. E aí eu nem briguei com ele, porque eu não, assim, não chamei a atenção dele, porque eu não sabia 100% de certeza que era ele. Eu falei, não, joguei o leite fora, porque o leite passou a noite no armário, né, então ele tava aberto, não ia beber aquele leite, não, muito menos oferecer a ele, né. Joguei fora. Aí peguei outro, botei na geladeira. Tomei café, dei café a ele, tananã, botei na geladeira. Quando eu tava fazendo almoço, gente, ele pegou a caixa e botou no armário. E aí ali eu peguei no flagra. Eu falei, olha, quem é que tá fazendo? Aí eu expliquei a ele que não podia, que tinha que colocar na geladeira. E aí ele foi e colocou. E ele, assim, gente, ele é tão inocente que ele, assim, ele não fez escondido ali. Ele viu que tava na geladeira, na cabecinha dele. Não tava ali no armário, então eu vou deixar ele no armário, né? E aí que tá essa questão, porque a gente explica a ele, mas parece que não faz muito sentido pra ele, depois de aberto, tá na geladeira, sabe? A gente explica, a gente acredita que com o tempo ele vai conseguir entender, mas hoje ele não entende. E aí a gente fica bem preocupado, porque a caixa de leite, né, é um alimento, né, a gente perder alimento, assim, a gente nem tá podendo jogar as coisas fora, mas eu com muito dó joguei a caixa do leite todinha fora. Mas o mais perigoso foi com o gás, né, foi com o fogão. Então eu tô bem preocupada, sabe, porque cada vez mais eu tenho certeza que eu não posso descansar minha cabeça, né. Então, até quando ele vai pra escola eu fico preocupada, assim. Eu fico, gente, será que a professora tá olhando 100%? Porque, assim, é um segundo de descuido, a gente não sabe o que ele vai fazer, né? Então, assim, é um cansaço, gente, mental muito grande, muito grande. Então, assim, eu queria pedir muito compreensão de vocês, sabe? Porque eu tô podendo gravar, assim. E, assim, no outro canal, querendo ou não, tem uma renda, né? Não é lá grandes coisas, mas tem uma renda. E quando a gente não grava, não entra nada, né? Nem um dólarzinho sequer. Então, né, os bolos estão caindo. Por exemplo, esse fim de semana não tenho nenhuma encomenda, né? Também tô bem preocupada, porque não tem nem sábado nem domingo. Então não vai entrar dinheiro esse fim de semana. Então é outra coisa também que eu tô muito preocupada, né? E também essa questão do YouTube, né? Com poucos vídeos, não tô conseguindo gravar. Aqui nesse canal ainda não consegui tirar nenhum valor. E lá do outro principal tá cada vez mais difícil, né? Conseguir arrecadar lá os $100 para poder sacar. Então, praticamente a minha renda aqui no YouTube tá praticamente zerada. E os bolos caíram também, né? E aí é isso, gente. Essa é a realidade. Então, assim, eu não tô com cabeça pra nada, pra nada. E eu agora, na próxima semana, eu vou correr atrás do plano de saúde para ver se eu consigo, né, que ele faça o ABA. Assim, eu já tentei uma vez, o plano deu para trás, mas aí eu conversei com os terapeutas lá, elas falaram para eu entrar em contato com a ANS.
Então eu vou de novo conversar com o plano de saúde, o plano de saúde negando, eu vou para a ANS abrir uma reclamação, entrar com pedido, solicitação, para ver se o plano de saúde libera. Né? Então assim, eu vou tentar essa semana fazer isso. Né? Então é mais gasto, porque a Unimed fica lá no centro da cidade, é muito longe daqui onde eu moro. Né? Eu dependo muito do João Luiz estar bem. Tomara que ele, semana que vem, consiga ir para a escola todo dia, para eu conseguir resolver essas coisas. E isso, gente. Tá? Só para esclarecer mesmo, né? Como eu havia falado, esse ABA, ele é muito importante, só que são todos os dias que ele tem que fazer e a gente não tem condição nenhuma de levar ele todos os dias para terapia, né? Então o que a gente vai pedir para o plano de saúde é que a terapeuta venha aqui em casa, porque esse foi o pedido do neuro. O neuro queria o atendimento domiciliar e o plano de saúde negou. Então a gente vai brigar novamente, gente. Eu tô assim, tô muito desanimada, mas eu também tô muito focada em tentar de novo, né? Provavelmente a gente vai precisar de advogado, e aí que tá o problema, porque a gente não tem nenhum dinheiro guardado para pagar um advogado, porque é muito provável que a gente tenha que entrar na justiça. Mas eu vou ver, gente, o que a gente vai poder fazer para que o João Luiz faça as terapias, porque ele de fato precisa, né? Esses comportamentos que ele tem, esse toque, né? Isso tudo precisa de um acompanhamento terapêutico, né? De uma terapia mesmo, de acompanhamento profissional. Só a gente, pai e mãe, falando que não pode, não faça, não dá. Tem que ter um profissional para ajudar a gente também a trabalhar isso com ele. Né? Então, assim, não é fácil, gente. É muito difícil. Quando eu falei sobre isso, né, aqui no canal, muitas mães apareceram dizendo que também são mães atípicas. Então, muitas mães com situações até mais difíceis que a minha, sabe? E eu dou muito valor, assim, né? Porque eu, na minha situação, eu não tô aguentando assim, gente. Não tô aguentando, como é que eu vou dizer? As coisas que vêm contra, né? Eu acho que tudo seria melhor se o plano de saúde fosse mais humano, entendeu? Aceitasse logo as terapias para eu não ter esse transtorno todo, sabe? De ter que ir lá, de ter que ir na ANS, ter que procurar advogada. Isso é tão desgastante, né? E a gente já gasta uma grana, gente. Eu tenho que levar os dois no neuro, não consigo marcar pelo plano. Eu acho que eu vou ter que pagar no particular, e particular não é barato. Ano passado a gente pagou no particular, a gente pagou R$400. Esse ano, com certeza, é mais caro, né? Então a gente já tá, assim, pensando o que fazer para levar, e tem que levar, né? Então, até para ele atualizar o laudo, né? Porque o plano de saúde pede, é muito redundante, né? O plano de saúde exige que a gente atualize o laudo, então a gente precisa do médico. Mas o médico, eles não oferecem agenda pro médico, nunca tem vaga. Então, assim, parece piada, né? Mas é isso, gente. Então, assim, vim assim mais esclarecer, né? Mostrei aí um pouquinho do que eu gravei essa semana passada, que eu não consegui trazer pra cá, mas eu acho que hoje vai, né? Esse fim de semana a gente tá tentando sair com o João Luiz um pouquinho, espairecer, até porque, né, gente, ele não tem culpa de nada que tá acontecendo, não tem culpa da gente estar, assim, com a mente tão desgastada, né? Porque eu falo, o problema não é ele é uma criança maravilhosa. Agora o autismo que tá ali perturbando, sabe? E a gente tem que trabalhar as terapias para que o transtorno dele, né, o espectro autista, se torne mais leve, né, mais tranquilo, que ele consiga viver tranquilamente com o transtorno, né. Então é isso, gente. A gente também, eu também preciso muito de terapia. Eu já tô indo na psicóloga, né, assim, ainda não vejo o resultado, mas já marquei um psiquiatra também para tentar ser medicada. Caterine, que é a minha nutricionista que tem me acompanhado, né, ela é incrível, assim, sabe? Foi um anjo mesmo que Deus me mandou para mim. Acho que se não fosse ela, eu tava muito pior, né? Então, assim, ela tem sido como ela é uma psicóloga, é uma nutricionista, ela é uma profissional completa, né? Então, assim, reforço aqui, se você quer ter uma assessoria, assim, com uma profissional que vai cuidar de você inteiramente, entre em contato com a Caterine, porque ela é muito top, sabe? E ela sempre pergunta como eu tô, bola pra frente, não desista,
Então, assim, ter o carinho dela, o acompanhamento dela tem sido muito importante, tem me ajudado muito, muito mesmo. Então, vou deixar o contato dela aí pra vocês irem procurar ela também. Seguir ela lá no Instagram também, que ela é uma pessoa incrível. Então, se vocês puderem, né, e estiverem passando por algo parecido, quiser o apoio de alguém, trabalhar com a sua autoestima e tudo, entre em contato com ela, porque eu acho que sem ela, gente, eu não sei onde eu estaria, assim, sabe? Ela tem me dado a mão, assim, sabe? Muito, muito, muito mesmo. Então é isso, tá, gente? Eu vou finalizar também pra não ficar aqui falando muito e reforçar aqui, né, o meu pedido de desculpas a vocês por eu estar ausente. Acredito que seja uma fase, acredito que eu vou conseguir, meu marido, né, o pai dele também, a gente tem sentado e conversado muito sobre isso, sobre buscar a melhor forma para que João Luiz desenvolva da melhor forma possível e da forma que ele merece, né? Ele é uma criança muito especial, muito carinhosa, é uma criança muito inteligente. As terapeutas lá falaram que ele é muito capaz de desenvolver, que ele tem a parte cognitiva, né, perfeita, ele é muito inteligente. Então, assim, trabalhando todas as terapias que ele tem direito, ele vai decolar, sabe? Então, assim, ele tem muito potencial. Então, eu acho que isso me motivou também a lutar, porque eu tava muito, muito desanimada, assim, né? Essa questão do advogado, da gente não ter recurso para pagar um advogado, mas eu vou, primeiro, antes de advogado, eu vou entrar em contato com o plano de saúde. Se o plano de saúde negar de novo, a gente procura a ANS. Se a ANS, mesmo assim, não conseguir, aí sim a gente vai correr atrás aí do advogado. A gente não sabe como, mas a gente vai lutar, gente. A gente não vai desistir não, porque meu filho merece. Merece e é direito dele, né? Então, o que a gente puder fazer por ele, a gente vai fazer. Tá bom? Mas é isso, gente. Esteja orando por mim, pela minha família. A religião de vocês aí, né? Me desejem boas energias, boas vibrações. E pedir a Deus para que Ele me dê força, assim, sabe? Eu tô precisando. Eu sinto que Deus tá comigo. Mas às vezes a gente fica tão frágil, né? Achando que tá sozinho, mas não, a gente mesmo que a gente pense que não, Deus tá com a gente, eu sinto, né? Então é isso, gente, eu vou ficando por aqui, tá? Obrigada aí pelo carinho, por tudo que eu tenho recebido de vocês. Zero julgamentos, graças a Deus vocês estão aqui pra me apoiar. Eu tenho encontrado uma rede de apoio muito importante. Por isso que eu ainda não desisti, gente, do canal, porque aqui eu encontro muito apoio, sabe? Me sinto muito acolhida. Então, assim, tem sido também uma terapia pra mim trazer vídeo pra cá. Então, acho que aqui eu encontro forças também, né? Então, obrigado, tá? Obrigado mesmo aí por todo esse apoio que vocês me dão, tá bom? Mas vai ficar tudo bem, gente. É só uma fase. Enfim, né? Assim mesmo. A gente vai ajustando ali o que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa fazer mais, fazer menos. E a gente vai melhorando, né? Como pai, como mãe, né? Eu não quero ficar me culpando. Isso acontece com muita frequência, gente. Eu me culpo muito, assim. Às vezes eu fico assim, eu deveria ser mais assim, mais assado. Eu deveria ser, sabe? Quando acontece essas coisas, igual do fogão, eu fiquei, gente, onde passou pela minha cabeça de eu não estar aqui olhando, sabe? Às vezes eu me cobro muito. Mas só Deus sabe, né? Que a gente olha assim e enfim, né? É isso, tá? Um beijo pra vocês, tá, gente? E o próximo vídeo aí prometo ser melhor, assim, ser mais dinâmico, mais atrativo, tá bom? Mas é isso, obrigado, tá? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.